Então, o principal papel, e na minha visão, o que vai garantir a longevidade da carreira do líder de tecnologia, perfeito, seja qual for esse nome, ele vai ter que se preocupar em como o uso da tecnologia vai trazer essa próxima fronteira. Então, ter essa visão global e holística do negócio é o que vai trazer o diferencial para a carreira do cara que trabalha com liderança de tecnologia. A minha maior preocupação é o quanto a gente está aberto para receber essas evoluções. Que é inevitável. Primeiro assim, o que você quer chegar? Onde você quer? Claro, qual a sua ambição, né? Desde lá no começo da minha carreira, eu sei o que eu quero ser. Qual que é a sua ambição? Pra quem não sabe, o que é qualquer lugar basta. Eu sou problema meu, eu tenho que estar preparado. Você acha possível uma empresa não ter uma área de tecnologia e a tecnologia estar nas pontas, assim? Você acha possível isso? Realmente o que a ponta está fazendo, será que é interessante para a estratégia? Sim. Esse é um questionamento que os líderes têm que fazer. A tecnologia vai suportar, vai dar o guidance, vai dar a melhor prática. Só que se esses caras ficarem gastando dinheiro e energia na ponta, será que para a empresa, para a organização, isso é uma coisa válida? É o petróleo da nossa era, né, cara? Dados e tecnologia é o petróleo da nossa era. Então, se você é líder, ou se você almeja cargo de líder e não está pensando em relacionamento e se reciclar, amigão, para porque não vai dar certo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo quadro do nosso podcast, do nosso Findcast queridíssimo. Vocês sabem que a gente já tem o People Factor com o Phil, tem, né, os erros para o sucesso, né, que foi o que startou tudo aqui. E a gente está agora com uma ideia diferente, porque, principalmente no caso dos erros para o sucesso, a gente olha muito para o passado, né, dos profissionais, dos executivos, empreendedores que a gente convida aqui para participar e para a gente entrevistar. Neste caso, a gente está mais preocupado em olhar para o futuro. Então, tivemos aí umas ideias de nomes e chegamos ao nome Hot Seat. E, portanto, é um prazer estar aqui e eu tenho, né, o orgulho, a honra de convidar, fazer o primeiro convidado aqui, um cara que hoje eu posso considerar como um amigo também. A gente troca muita figurinha de mercado já há muito tempo. Sem mais delongas, queria convidar aqui, agradecer a presença, né, ilustre do nosso Alex Julian. Mais uma vez, amigaço nosso da casa aqui, conhece bem a Find há anos. Valeu, Gabay. E a nossa ideia de novo, Alex, aí já te passando um pouco da bola aí para você também se apresentar. A ideia é a gente falar, inclusive, um pouco do passado, logicamente, para ter o embasamento ancoral que a gente vai falar adiante. Então, usar de exemplos do que você faz e fez para justificar a existência, né, da cadeira de um CIO. Mas, de novo, olhar para o futuro. O que você imagina? Porque acho que está todo mundo, né, ou pelo menos a grande maioria, amedrontada aí com o quanto que muda, né, o mercado, o quanto que tem de movimentação realmente no mercado e o quanto que está em xeque realmente essa posição, né, essa cadeira, essa responsabilidade. Então, enfim, se você puder contar, Alex, um pouco, bem rápido da sua história, claro, porque é muito grande, a gente poderia fazer um podcast só para isso, mas contar rapidamente da sua história e já emendar falando das suas percepções da IA e das tecnologias e do digital, né, cada vez mais presente na vida de todo mundo, inclusive de quem não é de tecnologia, né? Olá, Alex Julian, 49 anos, sou pai do João e da Maria, trabalho com tecnologia aí há mais de 25 anos e passei pelo mercado de telecom, mercado financeiro e os últimos 9 anos na saúde. E quando você fala de perspectiva de tecnologia, Gabay, não me assusta o momento que a gente vive agora. E eu vou te falar por que não me assusta o momento que a gente vive agora. Acalme a plateia aí, acalme nossos espectadores. A gente transita por mudanças de tecnologia, cara. Comecei a trabalhar, o monitor era verde. Então, de lá para cá, muita coisa acontece todo ano e toda hora. Sim. Eu acho que a gente tem que estar muito mais preparado para identificar possibilidades de negócio para que a tecnologia impulsione do que se preocupar com a tecnologia por si só, né? Uma vez eu estava conversando com algumas pessoas, numa palestra que eu dei, e um dos alunos perguntou, cara, você não tem medo de ter alguém mais inteligente que você? Era um pessoal da faculdade. Eu falei, que bom, e eu espero que tenha gente muito mais inteligente que eu. Meu time é muito mais inteligente que eu. Normalmente, em tecnologia, você não consegue acompanhar todas as ondas. Claro. Né? A preocupação que a gente tem que ter, na maioria dos casos, é saber fazer as perguntas certas. Né? Porque hoje a gente tem todas as respostas. Tudo que você precisa hoje você consegue. Na palma da mão, a dificuldade é fazer perguntas certas. A dificuldade sempre tem sido, no longo dos 25 anos que eu trabalho com tecnologia, tem sido saber ligar os pontos. Né? Saber, a minha preocupação hoje não é mais só com a IA, não é mais com a nuvem, não é mais com a transformação digital que aconteceu um tempo atrás, todo mundo, uau, isso vai mudar. Realmente, ainda bem que tem essas evoluções. E essas evoluções vai fazer com que a gente faça o trabalho
com melhor qualidade e o trabalho que não seja tão repetitivo. Então isso vai ser o grande avanço que vai acontecer no curtíssimo, já está acontecendo, e no médio e longo prazo. Mas o executivo de tecnologia, ele tem que agora vestir um outro, não vou falar guarda-chuva, mas um outro, na época quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eles usavam como se fosse esse avental de médico. Sim. Né? A gente tem que vestir uma outra carapaça que hoje é o cara que eu chamo de arquiteto de negócio. É o cara que vai olhar para o negócio, vai entender como a tecnologia vai tornar o negócio mais rápido e viável, olhando para a sua arquitetura e tendo coragem de dizer não quando é necessário. Então, o principal papel, e na minha visão, que vai garantir a longevidade da carreira do líder de tecnologia, seja qual for esse nome... Esse é o foco do quadro aqui, cara. Você já está respondendo a pergunta de $1 milhão aí. Quando ele vai ter que se preocupar em como o uso da tecnologia vai trazer essa próxima fronteira. Né? Eu vou dar alguns exemplos durante a minha carreira. A gente sempre gerencia um parque de legado e um parque de inovação muito grande. Né? Sem ambidestria de você lidar com a operação e trazer inovação é o nosso dia a dia. Infelizmente, a gente acaba empilhando os sistemas. Né? Você implanta e vai crescendo a sua operação e vai crescendo a sua necessidade de gente para olhar aquela operação. Né? Para mim, o papel do líder de tecnologia tem que ser questionar essa operação de tecnologia. Será que eu preciso de tanta coisa assim? Perfeito. Será que eu preciso manter tanto sistema porque mais sistema é mais integração, é mais gente? O caso de negócio que levou esse sistema a funcionar ainda está de pé? Né? A empresa ainda precisa disso para sobreviver ou simplesmente eu demito esse cara, corto o sistema? Então ter essa visão global e holística do negócio é o que vai trazer o diferencial para a carreira do cara que trabalha com liderança de tecnologia. Estar enfiado em bits e bytes não é mais o momento. Estar enfiado em colocar complexidade em ambientes não é mais o momento. O momento é ter coragem de questionar o pedido, e aí quando você questiona não é simplesmente falar sim ou não, mas é com a sua visão de negócio, você fala assim, cara, o que você está pedindo aqui faz sentido, não faz sentido, e a melhor maneira de você fazer essa mudança, esse turnaround, é dessa maneira via sistemas. Então o papel dele passa de um papel reativo a receptor, né? A gente sempre fala que o cara da TI é o cara da pastelaria. Já foi tempo isso, não é mais. O cara hoje é aquele cara que vai conseguir integrar negócio e entregar valor. Valor não financeiro, mas valor que vai levar a empresa para um outro patamar. Perfeito, cara, perfeito. E você acha que tem diferenças, porque a gente não comentou, e acho que não vejo nenhum mal, inclusive se quiserem conhecer o perfil do Alex, né, nas redes sociais, no LinkedIn, vão ver, né, as suas passagens. Você falou de 9 anos no mercado de saúde, mercado financeiro, antes telecom. Você acha que tem diferença entre a postura que o líder de tecnologia tem que ter, imaginando, vou pegar, por exemplo, as últimas casas aí, você passou por, né, na última Sírio-Libanês, antes disso Cora, né, antes disso United Health, né? Tem diferença para as empresas financeiras, para as empresas de telecom, a postura que o líder tem que adotar para isso, porque tem diferentes culturas, como é que você vê isso que você está falando, serve para todas, né? Deveria, esse mas cuidado. tem um fator inevitável que é a cultura. Né? A cultura do lugar que você está indo, ela vai ditar o seu ritmo e a sua maneira de atuar. Uma coisa que eu tive uma certa dificuldade em alguns lugares. Né? Às vezes a cultura é muito arraigada. E eu sou um cara... E não é nem necessariamente setor, então é mais cultura mesmo. É mais cultura, é mais cultura. Obviamente que, por exemplo, existem desafios técnicos. Né? Se você olhar o mercado financeiro, a saúde está 10 anos atrás. Se você olhar o mercado financeiro e telecom, a saúde está 20 anos atrás. Então tem sim, porque a saúde vive do cuidado. A tecnologia agora começa de um tempo para cá, nesses últimos 9, 10 anos, a ser um fator que vai transformar a saúde. Mas ela ainda, em detrimento muitos casos de uma... é vista como suporte. Mas Exatamente, em detrimento de uma ressonância magnética, ele vai priorizar a ressonância, não vai priorizar a tecnologia. Sim. Embora a tecnologia suporte, Claro. etc., mas ela ainda, infelizmente, em muitos lugares é o papel de suporte, não é o papel de protagonista na saúde. Começa a ser através de uso de IA, começa a ser através do uso de aceleradores que traz uma certa agilidade aos processos clínicos, mas ainda ela não é o principal fator motivacional do negócio. Então a tecnologia deveria ser igual, tem esse gap de legado, tem esse gap de financiamento e o gap de investimento. A cultura é um fator predominante. Né? O mercado financeiro é muito mais agressivo, muito mais rápido, dinâmico, telecom também nem se Mas por fala. necessidade até, né?
Por necessidade. Por necessidade. Uhum. Porque o cuidado, e eu vou dar agora uma visão como usuário, o cuidado, ele é uma coisa que é mais acolhimento e menos energia. Uhum. Né? Então, talvez por isso a cultura seja totalmente diferente e é um fator que a liderança em tecnologia, e qualquer das torres de BU, tem que saber lidar, porque é muito diferente. E dentro do próprio mercado, a cultura é diferente por casa. Perfeito. Né? Então, assim, você pode colocar dentro de um balde a cultura da telecom, a cultura de finanças e a cultura do mercado de saúde. Não. Cada lugar tem a sua maneira de lidar com a situação. Fenomenal. E a gente tem que aprender a lidar com isso, que é uma dificuldade extrema. Eu já faço isso há 25 anos e ainda não consigo dominar tudo. E ainda é uma arte a coisa. Porque a cultura não é 0 e 1. Sim, né? sim. A cultura é relação, a cultura é conversa, a cultura é sentir o lugar. Sim, sim. E aí são as pessoas que fazem a cultura, Exato. né? Eu participei de um evento, para variar, chuta qual era o assunto do evento, né? IA, né? Tudo agora foi IA, né? Tudo. Cara, não tem um evento que não é de IA hoje. Se o cara não falar de IA, acho que não vai ter ninguém, inclusive no evento. Mas, no meu caso, eu fui um moderador de um painel que falava sobre IA e, na verdade, como preparar as empresas, e é isso que eu queria falar contigo também, Alex, como preparar as empresas para receber a IA ou para adotar a IA, né? E fala muito da parte de pessoas, cultura, da organização em si, não pelo lado, portanto, técnico, né, ou tecnológico, né? Cara, eu fiz um experimento ali, me arrisquei a fazer um experimento de perguntar, antes de começar, perguntei para todo mundo ali quem que tinha medo de ser substituído pela IA. Na verdade, eu não falei dessa forma, foi mais elegante, eu falei assim, quem aqui acredita que vai estar numa zona de vulnerabilidade nos próximos 3 anos aqui, né, por conta da IA? Essa foi a primeira pergunta. Por incrível que pareça, para minha surpresa, acho que 3, 4 levantaram a mão. A Tina estava comigo lá, ela pode confirmar, acho que umas 3 pessoas levantaram a mão, ou seja, a maioria acreditando que a princípio a IA vai mais colaborar do que atrapalhar ou vai prejudicar a carreira. E a segunda pergunta, e essa não foi surpresa para mim, e aí de certa forma tem conexão com a primeira, foi: quantos de vocês aqui, levantem as mãos, né? Eu como moderador do painel me arrisquei a fazer isso, levantem as mãos, quem aqui é de tecnologia? Cara, 95% é de tecnologia. Quem aqui é de marketing? 2 levantaram a mão. Quem aqui é de RH? Lembra, estavam falando um painel de RH, de pessoas, cultura, organização e tal. Cara, 2 pessoas levantaram a mão. É assim, não é surpresa, porque aí eu acho que tem muito a ver com o que você falou na primeira pergunta, que foi os caras de tecnologia estão acostumados, né? Como você falou, comecei a trabalhar o monitor verde, né? De letrinha tem uma onda nova, é uma palavra nova que assusta a gente. E tá todo mundo acostumado. E eu brinquei com isso também, da paranoia, né? Dos caras de tecnologia, que assim, surge um evento, os caras estão lá, surge uma nova tecnologia, os caras estão lá, surge um novo movimento de mercado, os caras estão, assim, acostumados a se reinventar o tempo inteiro. Então eu acho até que, de certa forma, é uma boa notícia para os caras de tecnologia, que era a esmagadora maioria, portanto, do evento, que parece que seguem sendo eles os protagonistas e os mais interessados em falar sobre isso, porque o meu grande medo e o motivo até do quadro aqui, o medo, né, o meu receio, minha preocupação, vamos colocar assim, em relação aos executivos de tecnologia, é que as outras áreas passem a fazer tecnologia, especialmente por conta da IA ser amigável, ser fácil, ser acessível e tudo. Então eu queria te ouvir em relação a isso, quando a gente estava falando de cultura, assim, o quanto que você acha que de fato a IA vai estar nas entranhas das empresas, considerando todas as áreas, ou se realmente o piloto dessa história vai ser o executivo de tech, cara? Cara, isso é um erro muito comum, que eu acho que as empresas, as equipes, as pessoas, os times esperam que a tecnologia traga inovação, né? Então, é comum você olhar em alguns lugares, áreas de negócio, esperando que isso parta da TI. Só que a gente esquece que a melhor prática diz que você precisa olhar processo, depois gente e sistemas. O sistema deveria ser a última milha. E essa falta de preocupação das pessoas, você trouxe um fato que eu não havia tentado, mais TI respondendo uma coisa de cultura que sabe de IA, é claro, né? Cadê as áreas de negócio? Porque eles esperam a tecnologia trazer essa disrupção, né? Fica naquele par-e-paz. Mas agora com o advento da IA... Tá tão acostumado, né? Então, sempre são eles que... Exato. Né? E é um erro comum, porque às vezes quem implementa o sistema, quem vai trazer é TI, não, cara, o sistema é da área de negócio. Né? O RP vai ajudar finanças.
O CRM vai ajudar em vendas. Então tem uma área responsável por esses sistemas e TI é o viabilizador. Ele vai fazer o sistema acontecer. Na IA, a gente começou em 23 a ouvir falar disso muito mais forte, ver um vislumbre absurdo, todo mundo começou a usar. A tecnologia, que por ter suas prioridades nem sempre é tão ágil como deveria, liberou para todo mundo usar. A preocupação agora é a governança disso. Isso você fala geral ou você está falando da onde você estava, da empresa que você estava? No mercado em geral aconteceu isso. No mercado Uhum. em geral, porque assim, todo mundo acessa um ChatGPT, todo mundo acessa um Gemini, todo mundo acessa alguma outra coisa para Sim. fazer consultas. Claude, né? Que todo mundo tá... E aí, por exemplo, em alguns lugares que eu passei, a gente começou a ver que o cara estava revisando minuta de reunião na web. Uhum. Então assim, liberou porque o negócio fala, poxa, eu não sou tão rápido porque não tenho as ferramentas que o mercado tem. Libera para mim. E a tecnologia não consegue ser rápida porque tem uma pilha de coisa para fazer. Claro. E eu acho que o mercado por si só liberou e agora está muito preocupado com a governança. Como é que você vai controlar, entender, como é que você vai ditar as melhores práticas para fazer isso. E aí vai e controla. Né? Então, está buscando ainda esse meio termo para esse equilíbrio, né? Que possa equilibrar. Qual que é a minha percepção? Falta um certo letramento em todas as camadas. Perfeito, né? cara, perfeito. Em reuniões de conselho que eu participo, todo mundo, obviamente você disse aqui, eu até brinco, falo assim, se fala que tem IA, vai custar 40% mais caro, porque tem IA. Então todo mundo fala que tem IA, tudo tem IA, tudo tem IA. O conselho quer IA porque só ouve falar de IA. Mas qual é a dor que você vai sanar com isso? Qual que é o problema de negócio que você vai trazer com essa evolução? O cara não sabe, o cara não entende. O cara sabe porque o amigo comenta do outro lado. Claro. Obviamente, a gente não estou generalizando, mas a maioria das pessoas que discutem isso num board, que discutem isso num C-level, não tem o letramento suficiente para poder entender o que é isso. E é muito mais o tal do FOMO, né? Do Fear of Missing Out. Medo de ficar de fora. Medo de ficar de fora. O cara da tecnologia... Do que por uma ambição ou por uma dor real, né? Como você falou. Sim, eu vou fazer com o que com isso aqui, né? Você pensar em 2021, quando muita startup, muito dinheiro, muita inovação, cara, ali você poder experimentar agora, cara, a conta tá em cima da mesa. Para de experimentar e me traz resultado. E essas discussões a gente precisa fomentar no board, para que possa ter esse letramento. E você concorda, portanto, concordo falando a primeira vez aqui para você, mas tô entendendo que você concorda que isso tem que ser top-down, assim, tem que começar lá em cima mesmo. Tem que ter uma estrutura firme na liderança para que a coisa aconteça. Perfeito. Senão vai ficar esse futebol de criança. Sim. Né? Vamos pra cá, vamos pra cá, olha que legal, vamos pra aqui agora o de psi que é mais barato, mas ninguém entende nada e vai fazendo essa bagunça. O próprio líder de tecnologia hoje, ele tem dificuldade de sustentar e entender o caso de negócio disso. Poucos, cara. Tô te falando, poucas pessoas conseguem defender o porquê e como fazer. Então assim, o board não precisa de um letramento. O cara da liderança tecnológica precisa de um suporte e apoio para que ele possa criar casos de negócio que justifiquem o investimento. Né? E tem um monte. Né? Você vai trazer mais agilidade, vai trazer mais automação, você vai trazer coisas repetitivas que 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 humanos fazem de uma maneira mais organizada e rápida. Então esse cara precisa ser letrado também para que ele possa viabilizar a parte financeira do investimento e o motivo daquela mudança. Então, primeiro, para que você vai fazer? O board tem que saber por que eu quero fazer isso. Né? Qual que é a dor que eu vou tratar? Entendido a dor, como é que eu crio o caso de negócio para que isso possa funcionar? E aí, na organização, já que está todo mundo alinhado, a gente vai começar a fazer um método para trabalho. Perfeito. Né? Por exemplo, na saúde e mercado que eu estava até recentemente, o Conselho Federal de Medicina colocou uma cartilha do uso de inteligência artificial. Então os mercados começam a se preocupar também. Porque pensa o seguinte, eu já fazia isso no Google. Quando você pega um resultado de exame e coloca assim, pô, tô com o número de plaqueta XPTO, eu não sei nada de medicina, tá? Só de ciência da computação. O Google responde, cara, isso aqui vai virar anemia, vai virar um câncer. Né? Então, como é que é isso dentro do ambiente hospitalar? Como é que você faz uma fonte confiável de informação? Não só no hospital, nas finanças, no mercado de telecom, como é que você vai ter uma fonte confiável de pesquisa? Porque hoje ele vai para o mundo e o mundo fala o que quiser. E até onde eu sei, né, cara, me corrija se eu estiver errado, quer dizer, a IA, na verdade, ela é um processo estatístico, né? Ela vai buscar as informações de várias fontes e vai encontrar a mediana ali e vai te entregar isso. Ela não vai criar nada. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é uma pesquisa, de certa forma, rápida, como qualquer outra, mas buscando de diversas fontes e te entregando a média daquilo. Quer dizer, pode ser até que ela não esteja certa. E muitas vezes não está certo. Né? A gente fala que ela alucina porque muitas vezes está certo. E é um conjunto de
predições e cálculos em algoritmos que vão buscar informação que está disponível por aí. Sim. Seja informação boa, seja informação ruim, correta, Quer dizer, errada. o julgamento deveria seguir sendo nosso. Que né? Inclusive, quando você fala do Conselho Regional de Medicina, acho que é o Nacional, não sei qual dos dois, ele fala o seguinte, o médico ele pode ser apoiado por uma ferramenta de suporte à decisão, mas a palavra final é do médico. Então você pode, existem perfeito. coisas isso no tá mercado que vão te ajudando a chegar a conclusões, mas cara, a assinatura é tua. Perfeito. Se a assinatura é tua, você é o responsável. Você tem o accountability daquilo. Por isso que tem uma ferramenta de mercado que chama copiloto. Porque a inteligência artificial, na nossa visão de mercado... Não é o piloto. Ela é o cara que vai te ajudar. Perfeito. Ela não vai te levar à certeza. Você que tem que ter certeza do que está acontecendo. E a gente está falando, né, de muita gente usando de IA, inclusive que não é de tecnologia, né? Pegar minha mãe aqui como exemplo. Minha mãe é médica. Meus pais são médicos. E minha mãe tá usando pra caramba, cara, IA, assim. E é incrível, assim. A gente, obviamente, especialmente no mercado de medicina, saúde, se espera um apoio muito legal, realmente, para acelerar diagnósticos, enfim, para realmente para nos ajudar, de fato, como seres humanos, né? Mas permaneço na crença de que o julgamento tem que ser nosso e o accountability também das decisões. Tem um caso engraçado que aconteceu em casa, meu filho fez uma pesquisa de, acho que foi ciências ou português, não lembro ao certo agora. Eu falei, João, deixa eu ver a tua lição aí, cara. Ele trouxe e eu comecei a ler. E aí, o que você fez? Pô, estudei, fiz o resumo, deixa eu ver. Aí na resposta, segundo o filósofo chinês, eu falei, João, o que é filósofo? Ele começou aí, assim, pô pai, copiei do ChatGPT. Eu falei, cara, você tem que ler o que está escrito, interpretar e você dar a sua resposta, não trazer. Você sabe que no próprio evento teve um executivo que estava lá num outro painel, não era o meu, eu assisti, e ele comentando que a filha dele fez também um TCC. O TCC tinha ficado, sei lá, em 4, 5 páginas, e aí ela falou, putz, isso aqui vai ficar pouco, e o professor vai reclamar, né, que o cara da tese lá, enfim, que ela ia defender, né, o TCC dela e tal, não sei que faculdade que era, mas que ela achou que era pouco, ela pediu pro ChatGPT ou sei lá qual... Engordar. Pra engordar o boi ali. Aí, tipo, viraram 40 páginas. Aí ele contou que o retorno foi assim, o cara foi ver e falou assim, pô, isso aqui tá muito grande, deixa eu pedir pra ChatGPT. Eu vi um meme que o cara constrói uns 70 slides, ele tinha 4 bullets, faz 70 slides, a executiva queria ver 4 bullets. Exato. Por isso que assim, a nossa interação, ela vai existir. Por isso que o primeiro boom foi, cara, vai roubar nosso emprego. E o pessoal começa a entender que não é bem assim. Ele vai, sim, tirar tarefas que são menos nobres da organização. Não é uma coisa que, pô, fala qualquer coisa aqui, fica colando selo no papel. Não é mais isso, né? Agora você tem outra coisa que automatiza esse processo. O objetivo é ser mais eficiente. Exatamente. Né? E todo mercado precisa de eficiência operacional. Todo mercado. Você acredita que no caso, portanto, aí voltando para a cadeira de CTO, CIO, CISO, enfim, o C-level de tecnologia em geral, ele vai ser mais eficiente por conta da IA e, portanto, não é que ele vai perder a cadeira, ele só vai ser mais eficiente, vai conseguir fazer mais coisas, é isso? Você acha que esse Acredito que, com certeza, a gente vai poder ajudar muito mais o negócio fora da mesa de tecnologia. Então, ele vai acelerar muita coisa que, qualquer que seja o motivo, a gente não consegue acelerar nas organizações. Seja falta de gente, prioridade, fila gigante. Né? Existem casos de ferramentas que hoje, você já teve ouvido falar de agente? Claro. Os caras estão criando desenvolvedores em agente, testadores em agente, agentes de segurança da informação e o desenvolvimento está caindo em 40% do tempo. Cara, isso é extraordinário. Não quer dizer que a gente vai mandar embora mais gente. Quer dizer que esses caras que estão mais ociosos podem fazer outras coisas que trazem mais valor para a organização. Sim. Então, esse orquestramento de atividades, entendendo a prioridade do negócio, né? Uma das passagens que eu tive, a gente entregava mais de 700 coisas por mês. Só que nada era lembrado pelo negócio que não era estratégico. Você entregava um botão diferente, uma tela mais bonitinha, mas o que mudou, Ponteiro? Então essa praticidade, agilidade vai trazer a possibilidade do líder sentar e falar assim, isso aqui é prioritário, isso aqui não é prioritário, discutindo com o negócio. E portanto não vai ter também aquela deixa ou desculpa, né, para dizer que, olha, eu não estou enrolado com uma coisa aqui, estou montando, por exemplo, vamos imaginar, né, você está devendo aí aquele relatório, tô montando o relatório, cara, você tem os números, beleza, aí é uma utilização a princípio básica de IA de você acelerar, então
vai focar em algo que é mais prioritário, né? Por exemplo, nesse exemplo que tu está dando, eu vou me preocupar com a informação. Uhum. Né? Porque extrair a informação não é mais uma preocupação minha, porque a área vai fazer isso. Claro. Só que eu tenho que garantir que seja uma informação única, né? Para não falar assim, vamos extrair um relatório financeiro. Tu tem o número 10, eu tenho o número 11, ele tem o número 13. Então a preocupação agora vai ser muito mais com a informação do que simplesmente disponibilizar num relatório. Perfeito. Não estou minimizando a disponibilização, mas é um trabalho muito menos importante para a organização. Claro. Ainda mais para o executivo. Exato. Ainda mais pro executivo. Isso não deveria sair da cadeia. Você acha que muda, Alex, as estruturas, cara? Assim, porque, imagino que você concorde comigo, assim, tem aquela estrutura clássica que todo CIO, todo cara que conhece minimamente de histórico de tecnologia sabe, né? Que você fala, vou ter o cara... Os nomes já mudaram várias vezes, mas vou ter o cara de infraestrutura, o cara de engenharia, os sistemas, o cara de segurança, o cara de, sei lá, DevOps, o cara de arquitetura e assim por diante. Você acha que essas estruturas mudam por conta dessa pressão da IA, sim ou não? Como ela vai tirar muita coisa operacional, com certeza os times caem. Vou dar um exemplo simples. A gente tem analistas de SI em empresas que fazem a análise do falso positivo. Perfeito. Deu um problema aqui, isso aqui é verdade? Deixa eu analisar. Hoje a IA já está fazendo automático. Esse cara pode fazer outra coisa. Né? Então, em toda a cadeia produtiva, e quando eu falo produtiva, extrapolando a tecnologia, isso com certeza vai trazer uma eficiência. Meio, como eu te disse no começo, eu não me preocupo com isso porque se a gente voltar alguns anos atrás, a Prefeitura de São Paulo tinha a folha a folha salarial maior. O cara que tinha mais gente trabalhando na Prefeitura de São Paulo era o cara que apagava lampião na rua. Ave Maria. Aí veio a energia elétrica, o cara se adaptou. Você imagina isso, cara? Você tem um cara só pra isso. E acho que, se eu não me engano, eu fui pesquisar em 1900, 1908, uma coisa assim. Então, esse cara que hoje faz o falso positivo, ele vai fazer uma outra coisa muito mais bacana. Né? Então, eu tenho certeza que isso vai modificar um pouco as estruturas. Vai acabar a carreira A, B, C? Acredito que não. Obviamente que no longo prazo as coisas vão se adaptando, vão se moldando, mas a gente tem muita coisa para fazer ainda, cara. Tem muita coisa para fazer. Eu li um livro recente, grande, inclusive prestado pelo Saver aqui, nosso MD, chama Why Nations Fail, porque as nações falham, né? E fala, na verdade, dos diversos países, por que alguns prosperaram, outros não conseguiram prosperar e tal, e tentando encontrar padrões, né? Ele fala bastante lá, não é nisso que eu quero mergulhar, mas ele fala bastante sobre instituições extrativas e instituições inclusivas. E as extrativas são aquelas que, obviamente, o poder, o cara lá, a oligarquia, enfim, o aristocrata lá, o cara totalmente autoritário, ditador e tudo a favor dele, ou de uma cúpula, ou de uma elite ali, era isso que fazia, basicamente, boa parte dos países não se desenvolverem. E uma das coisas que falam, que é padrão dos países que se desenvolveram e se desenvolveram rápido, ele chama lá de criatividade destrutiva. Então, dando a entender que é o seguinte, que você destrói algo que existe e cria algo novo, e que quanto mais você fomenta isso, e obviamente isso fala muito de tecnologia aí, mais o país se desenvolve. E quebra muito a tese de que isso faz mal. Lógico que em algum momento, num primeiro momento, isso tem um impacto, há uma disrupção e as pessoas se perdem muitas vezes nisso. Então todas as disrupções causam algum tipo de crise em algum momento. É sobre isso que eu queria falar também. Mas no médio prazo, longo prazo, isso se equilibra e as pessoas se adaptam. Então é como você falou, é igual a eletricidade. Quer dizer, hoje você nem lembra que ela existe. Talvez a IA venha a ser uma disrupção como essa, que, caramba, como assim? Não vai ter mais o cara lá, cuidando de apagar os lampiões, como você falou. E tem até uma passagem que eu acho interessante, que é fala do cara que criou a máquina de tecelagem lá. Que ele foi levar isso na Inglaterra, foi levar isso para a rainha na época, e a rainha, a preocupação dela foi, assim, meio extrativa, né, pelas palavras que eles usam lá, de assim, putz, eu não vou investir nisso, porque isso vai acabar com tecelão, com os caras que fazem isso na mão, manual. Pô, como é que vai ser o emprego? E aí eu não vou ter voto. Essa galera vai me odiar por conta disso. E aí que o cara, então assim, o cara queria criar a patente daquilo, obviamente queria ser recompensado pela invenção dele e tudo mais, e não conseguiu. No final das contas, outro cara pegou isso, em outro país conseguiu aprovar isso aí, e aí que levou os louros da história toda.
Você acha que é por aí? Quer dizer, no final das contas, a disrupção ela é bem-vinda? E tudo bem, cara. E tudo bem. Se o tecelão perder o trampo dele, tudo bem. Sim. Mas, obviamente... O tecelão, nesse caso, talvez, trazendo para o mundo atual, seria o desenvolvedor, sei lá. E assim, e se você pensar, isso vai se adequar muito de acordo com a cultura do lugar. Uma vez eu também li um negócio dizendo que um cara foi pra Índia e tinha um cara quebrando a beira da estrada para passar fibra ótica, mas o cara quebrando na mão. Né? E o cara, mas peraí, tem uma máquina, claro. Você faz isso aí, quilômetros por dia. Claro. E a justificativa da prefeitura era, cara, se eu fizer isso, esse cara morre de fome. É claro que vai ter as adaptações. Sim, assim sim. como a Raia não queria que o cara lançasse a máquina, outro cara vem e faz. Então assim, e tudo bem, a gente vai dar espaço para evolução. A minha maior preocupação é o quanto a gente está aberto para receber essas evoluções. Porque é inevitável. É inevitável. A gente, até um tempo atrás... É mais forte que a gente, né? Tinha que ir pro escritório, hoje você faz um monte de coisa online. Sim. E assim, tô falando tempo atrás, mas é um bom tempo atrás. Né? Essas evoluções são super bem-vindas. Eu acho que a gente tem que estar mais preocupado em recebê-las, entendê-las e usar isso no dia a dia. Porque é inevitável. Se você pensar na Califa, já não deve ter mais motorista de Uber. Sim. Tudo. Lá é um caso que a IA tá tirando o cara que tá dirigindo o carro. Né? E tudo bem. Tudo bem, esse cara e que vamos lembrar, muitas vezes, esse cara que está dirigindo o carro é o cara que saiu de algum outro... Para dirigir o Uber como perdeu o trampo, virou... E agora a máquina vem... agora a máquina de novo vai lá e quebra a fonte de renda do cara. Então, eu acho assim, a preocupação é o que eu vou fazer com isso para que eu possa estar preparado, né, para que eu possa evoluir. Sim. Eu não acho errado, obviamente, cada lugar tem a sua adaptação, né? A rainha disse pro cara que não, aí veio o cara, sei lá, de outro lugar e ganhou grana com isso. Exato. Tem sim uma forte pressão de todos os agentes, internos e externos, né? A gente vai ter que saber lidar com isso. E tudo bem, né? Então, como é que você vai aproveitar? O que a gente, como tecnologia, não pode é ficar parado e esperando a coisa acontecer. Perfeito, né? Perfeito. Porque aí a coisa fica mais difícil. Sim, você tem que ser proativo, né? Exatamente. Propositivo, né? Exatamente. E isso é um problema que nós temos na tecnologia, que muitas vezes o cara da TI fala assim, mexe isso aí não, demorei tanto tempo para fazer, cara. Né? Umas passagens que eu tive, contratos de 10, 15 anos, mas por que a gente está com esse contrato aqui? Porque é difícil aprovar com as outras áreas. Cara, vamos fazer. Né? Vamos se movimentar, vamos agir. E no caso do uso da IA, a mesma coisa. Então assim, vai perder o trampo? Vai perder, mas cara, o que a gente vai fazer? Se adapta. Mas e aí, de novo, o foco nosso aqui, o hot seat do C-level de tecnologia. Esse cara é uma escolha, você está me dizendo... Mas vou fazer uma pergunta direta para você. É uma escolha dele a manutenção da relevância dele, da existência dele? Sem dúvida. Ou é uma coisa que não está no controle dele? Tá no controle sim, cara. Né? Eu vou dar um spoiler aqui, a gente tô negociando com uma editora. Me conta, legal. Alguma coisa que chama, não vou falar não, mas você é problema seu. Legal. Básico como isso. Legal. Você é problema seu. Eu nem sabia disso e acabei tocando no nervo aí. Mas você é problema seu, entendeu? Então, assim, você tem que estar preparado. Primeiro assim, o que você quer chegar? Onde você quer? Claro. Qual a sua ambição, né? Desde lá no começo da minha carreira, eu sei o que eu quero ser. Qual é a sua ambição? Né? Para quem não sabe, quer qualquer lugar basta. Então, eu sou problema meu. Eu tenho que estar preparado, né? Mas é muito difícil, é muito rápido, é muito evolutivo. Cara, você não precisa ser o Yubi Kenobi da parada. Você vai ter sempre um cara, né? Lembra meu papo agora há pouco sobre o aluno da facul que perguntou, mas tem cara mais inteligente? Tem cara mais inteligente que eu, e sempre vai ter. Que bom. O que eu tenho que fazer é me aproximar dessas pessoas e saber as perguntas corretas. Então, é papel do líder de tecnologia a evolução de carreira dele. Perfeito. Não é... Eu não sei quando foi, mas dizem que um dia foi da empresa isso. Eu nunca vi. Eu também não. Nunca cresci por causa... Plano de carreira pré-estabelecido. Plano de carreira pré-estabelecido. Nunca tive isso. Nunca ouvi lugar nenhum que eu passei. Também não. Mas pra mim é balela isso aí. Você é problema seu. Então o cara tem que estar preparado sim. Ele tem que encarar a mudança sim. E pode falar assim, não é pra mim. E aí tomar uma decisão. Fenomenal. O que você recomenda, cara, pra quem estiver ouvindo aqui, inclusive... Né? Pelo menos, eu acho que começa nesse mindset, certo? Né? Não tô falando que conforto a gente nunca tem, né, cara? Nunca, jamais. Você estava falando, então, a mudança é toda hora, então assim, você tem que estar confortável com o desconfortável, né? Exato. Você acha que aí é o começo para a galera começar a investir mais, especialmente em tem que falar disso, não tem jeito. O começo é mudar esse mindset e ser mais propositivo, como eu falei, e se mover mais pela ambição do que pelo medo? Tipo assim, cara, deixa eu ver isso aqui com bons olhos, parar de ficar amedrontado com esse negócio. Acho que começa no mindset, né? Sem dúvida nenhuma, cara, assim, e pra mim é claro que a gente nunca teve numa era de
informação tão fácil. É. Você deve ter minha idade, Sim. você deve ser aquele cara que tinha que ir na biblioteca caçar Sim. livro, Oh. fedor de bolor Sim. do inferno. Hoje a coisa tá na mão, brother. Você pega o teu smartwatch e tem informação na mão. Sim. Então, assim, hoje Sim. é sua única ação se preparar para. Ela tá disseminada a informação, Disseminada, né? disponível, fácil. É claro que você tem que limpar uma coisa ou outra, mas Claro. a gente está na era da informação há um tempo já. Então, Uhum. cara, isso está muito mais disponível, muito mais Uhum. fácil para o cara que realmente quer se interessar. Então, você é seu protagonista. Uhum. Né? Uhum. Eu sempre encarei o Alex como um produto dentro do supermercado. Por que ele vai Perfeito. pegar a caixa menor, a maior, a mais colorida, a Uhum. menos colorida? Eu preciso estar melhor posicionado Claro. para que eu consiga alcançar o que, Claro. o que eu almejo. O segundo passo que eu acho é isso que a gente está fazendo aqui agora. Conversar, cara, sentar com o cara e bater um papo, sentar com o par, sentar com o cara do concorrente, fazer benchmark, descobrir e se apresentar e se conhecer e falar e entender e ouvir e aprender. Isso aqui, cara, ninguém dá valor. E em tecnologia... Geralmente acontece só no painel, que nem eu falei. Assim, é um evento, o cara vai lá, falei de IA aqui, acabou e volta pro modus operandi. E o cara que está atual. assistindo, ele nem pergunta, não questiona. Então, assim, aproveitem momentos de interação para que você consiga trocar. Uhum. Isso é formidável. Que é o conectar os pontos, que é aí que você começa a conectar exatamente, pontos, né? assim, cara, para que você vai errar se o cara já errou a mesma coisa? Uhum. Vai bater papo, vai conhecer. Então, cara, nunca tive uma conversa, seja ela qual for, que não coletei nada para mim. Uhum. Né? Participe de evento. Nunca fui a mesma coisa, sempre há. Sempre tem alguma coisa que me pula. Né? Às vezes, foi uma palestra que não foi tão boa, mas ele vai sempre falar alguma coisa que fala, caramba, isso aqui me tocou. Claro. Então, esteja disponível e estar disponível. Uhum. Acho que esse é o principal ponto. Então, o primeiro é, você tem informação, cara, corre atrás. O segundo é, esteja disponível a aprender sempre. Eu brinco com a galera que trabalha comigo que, por algum motivo, a gente tem 2 orelhas e uma boca para escutar mais. Né? Para você capturar mais, entender mais, questionar mais. Usa essa interação. Perfeito. Eu acho que esse é o caminho que a gente pode seguir. Concordo 100%. Outra provocação, Alex, assim, você acha possível, eu imagino que tem empresas, tamanhos, tem empresa multinacional, a nacional, a grande, a pequena, a rápida, a lenta, setores dos mais diversos e tudo mais, mas vou generalizar aqui. Você acha possível uma estrutura, uma empresa não ter uma área de tecnologia e a tecnologia estar nas pontas, assim? Você acha possível isso? Se ela não tem uma área de tecnologia, ela vai contratar alguém para tocar a tecnologia dela, porque é impossível a gente não ter tecnologia em qualquer lugar hoje. Não sei se eu me comuniquei claro aqui, assim. A minha dúvida é a seguinte, você acha possível, não é não ter tecnologia, não ter a área de tecnologia, sim, entendeu? Então, assim, você acha possível ter projetos de tecnologia, adoção de todas essas tecnologias digitais e tudo mais pelas áreas sem a batuta, vamos colocar assim, de uma estrutura formal, com líder de tecnologia, estrutura hierárquica e tudo, não? Você acha possível isso? É possível, mas pensando em ambidestria, você tem a novidade. Perfeito. E você tem o dia a dia. E tem o run the bank ali Alguém também. vai ter que olhar a luz acesa. Sim. E quando começa a ter uma desconexão, né? A gente sempre discute muito sobre o Shadow IT. Sim, perfeito. Que é o cara na ponta. Essa é a minha pergunta. Desenvolvendo um bilhão de coisas. É isso. Cara, na hora que der rojão, a tecnologia vai ter que olhar. Então, o cara que está no run the bank, o cara que está com a luz acesa, o cara que está olhando o dia a dia, a operação, ele vai ter que saber o que está acontecendo, porque vai ser TI, cara. Então, assim, hoje é muito normal você pulverizar, né? Assim, a TI é muito demandada, tem uma fila gigante, eu não consigo, não dá. Cara, a minha visão é que a tecnologia pode liberar essas coisas satélites, desde que ela promulgue as melhores práticas. O que eu quero dizer com isso? Cara, quando você fala em tempos de arquitetura, eu vou exagerar, tá? Tá bom. Tem um livro aqui que você vai ler quais são as boas práticas de arquitetura. Não, mas já que você quer desenvolver, tem umas práticas de segurança da informação que eu também, de infraestrutura, pode fazer na ponta, problema nenhum, desde que você siga essas práticas. E se não seguir essas práticas, é que nem era da escola antigamente, regada na cabeça. Né? A professora vai e dava reguada na cabeça para você aprender. Porque a gente, infelizmente, nunca vai ter RTCOD o suficiente. Né? Por outro lado, na minha visão, como líder de tecnologia de um monte de, você falou pequena, média, grande, internacional, nacional, há um certo desperdício de energia nas organizações quando fazem isso. Por quê? A organização tem uma estratégia. Desperdício de energia que você fala quando a pulverizo ponta... e a ponta... Okay. Realmente o que a ponta está fazendo, será que é interessante para a estratégia? Sim. Esse é um questionamento que os líderes têm que fazer.
A tecnologia vai suportar, vai dar o guidance, vai dar a melhor prática. Só que se esses caras ficarem gastando dinheiro e energia na ponta, será que para a empresa, para a organização, isso é uma coisa válida? Né? Porque para a TI é simples falar assim, ó, eu não fiz, não fui eu, não dá. Não preocupa se der problema. Mas mesmo assim, a energia do time está sendo gasta, não é da TI, é o time de negócio que está gastando energia, a empresa está gastando energia, a empresa está gastando dinheiro. Será que isso realmente é prioritário? Então, se você tem um comitê executivo ou um board bem alinhado, isso tende a diminuir. Por que eu digo que tende a diminuir? Porque se é prioritário para a empresa, a TI faz. Ou a TI está se distraindo com coisas que não são prioritárias, por isso que não atende. Né? Ou, pô, realmente, a gente tem 30 coisas que são realmente prioritárias, a empresa está no ramp-up, aí vamos fazer a prioritária na ponta. Só me incomoda um pouco, talvez a ponta está gastando energia numa coisa que não é estratégica. Perfeito. Né? Porque se a estratégia está sendo feita pela TI, mas o resto não faz estratégia, não adianta nada. Se o resto faz estratégia e o TI não faz estratégia, não adianta nada. Perfeito. Porque não está todo mundo fazendo estratégia. E se tem estratégia, a gente pode ter uma coisa, pode ter 10 coisas que se encaixam dentro dessa estrutura. Então, fazer na ponta é uma solução viável, porém perigosa. Viável porque a tecnologia dita as melhores práticas, o cara segue. Perigosa porque será que a gente está fazendo aquilo que realmente precisa? Claro. Ou está se distraindo? Claro. Né? E se não está se distraindo, por que a TI não está fazendo isso? Porque ela está fazendo coisa que é distração? Então, esse tipo de análise que a gente tem que fazer. Só que é totalmente normal esse cenário de você pulverizar. Pulverizar com parcimônia, que nem falava. Perfeito. A Ou seja, você precisa... Você acredita, portanto, que como executivo de tech, o seu trabalho passa a ser mais de orquestrador? Sem dúvida. Organizador disso? Sem dúvida. Inclusive de questionar essas áreas. Né? Então, por isso que eu estou falando, a gente vai tirar o jaleco e vai para o negócio. Perfeito. Porque, inclusive, nos lugares que eu passo, eu questiono a própria área. O que você está fazendo isso aqui? Isso aqui não é estratégia. Porque a galera, cara, você conhece a turma de tecnologia. Eu venho de tecnologia, por isso mesmo, né, segui minha carreira depois disso, são 17 anos quase fazendo Executive Search, e no meu caso individual, participo só da produção, da condução de projetos de tech. A Find tem feito muito mais, né, outras posições e tudo, mas por conta desse meu histórico, nunca abandonei tecnologia, porque para nós, acho que você deve concordar comigo também, é o petróleo da nossa era, né, Sem cara? dúvida. Dados e tecnologia é o petróleo da nossa era. Então eu nunca abandonei isso segue inclusive sendo muito core dentro da Find. Tudo que a gente faz aqui é movido por isso e tem nossas metodologias, nossos frameworks, nosso assessment, sempre tem o digital como tempero. Não é um assessment isolado, quer dizer, sempre a gente usa o digital com tempero. E estou falando isso porque, só para dar a credibilidade devida ou a propriedade devida aqui, de que eu conheço muita gente de tech. E verdade seja dita, muita gente se achava que o conhecimento técnico por si só bastava para ter a carreira. Para ter o conforto de longevidade da carreira. Erro comum, né, Gabay? Não é, cara? Assim, é sua opinião também? Quer dizer... erro comum. E muita gente, eu acho que... E essas são as pessoas, creio eu tô olhando para a câmera aqui, que são as mais arriscadas, ou as que vão correr mais riscos, ou vão estar na zona de vulnerabilidade que eu estava falando, porque se achar que simplesmente o conhecimento técnico... É o que você está falando, o conhecimento está disseminado, cara. E a IA é o principal catalisador disso, cara. Então... O que eu venho sugerindo, queria saber se você apoia a tese, é que as pessoas passem a acreditar que o lado mais humano, o lado do relacionamento, a parte... Você não faz ideia da quantidade de projetos que a gente fez aqui de líderes número 1 de tech, onde o maior desafio era a parte política, cara. A parte diplomática, a parte de tratativas de cara com conselho, com o time, a liderança e tudo mais. O quanto que isso tem sentido mais relevância. Não estou falando que o lado técnico não é importante, em alguns casos, inclusive, é bem pesado o lado técnico, mas é impossível não ter esse outro lado aqui. Ele, assim, isso aqui é condição quase que sine qua non para E é incrível como ainda isso é um desafio para quem lidera a tecnologia, né? Cara, porque assim, a gente não... Já foi a época do cara que furava cartão e fazia uma coisa impossível que ninguém faz, né? Eu conheço disso. A gente teve algumas opções. Eu comecei a programar em Assembly, cara. Depois fui pra COBOL. Aí veio a linguagem... idade, hein, cara? Eu vi no YouTube. Aí comecei a fazer orientado a objeto. Hoje você arrasta a caixa. E assim, cara, né? Então tá muito mais fácil. E hoje você vai no cloud e pede para gerar um sistema. Claro. Então, conhecer do negócio. E vai querer competir com ele? Você vai querer ser mais técnico, mais rápido que o Claude? O que você vai fazer, às vezes, é analisar se ele seguiu o caminho correto na primeira, na segunda, na terceira vez. Depois ele aprende. Isso que é o ponto. Então, conhecer do negócio, estar próximo ao negócio e ter essa questão relacionamental, que volta à nossa pergunta anterior. Cara,
a informação está disponível, mas o relacionamento é o que vai construir pontos reais da sua carreira. Então, se você é líder, ou se você almeja cargo de líder e não está pensando em relacionamento e se reciclar, amigão, para, porque não vai dar certo. Né? Vai fazer outra coisa, vai buscar uma outra alternativa, ou você aceita e começa a se relacionar com pessoas que vão te trazer... E aí tem aqueles caras mais... Estou aqui fazendo minha análise aqui também. Aí tem aqueles caras que são ultra técnicos e tal, e que talvez possam ir para as big techs, serem caras, ou até serem caras mais acadêmicos, talvez, é uma opção, né? Agora, quando eu olho para o investimento das empresas, cara, de fato, putz, eu preciso ter este cara para gerar resultado, esse resultado só virá se essa pessoa se dedicar realmente a essas interconexões, a conectar os pontos que você falou, entender do business, né, olhar mais de cima a coisa, do que simplesmente ser o especialista na... E no fim do dia, essa diferença da TI que é custo e da TI que é valor. Perfeito. Então, assim, se a TI que é custo, e assim, no fim do dia, cara, na empresa, uma das empresas que eu trabalhei na saúde, numa das entrevistas com o presidente antes de ser contratado, eu falei assim, ó, se você quer um cara para olhar o dia a dia, o fornecedor X é mais barato. Você traz o cara aqui, você manda o time inteiro embora e coloca o fornecedor para acender e apagar a luz aqui, cara, um terceiro é muito mais barato. Então mantém o terceiro aqui na entrevista, foi na boa. Eu vou até falar o nome do Dr. Benjamin, adoro o Dr. Benjamin. Se você precisa de um cara aqui para acender e apagar a luz, terceiriza, não precisa de um cara. Perfeito. Né? Agora, se tem um cara que vai mexer no negócio e moldar, e moldurar, e trazer para outro patamar, aí a gente vai construir uma tecnologia. Total. E eu imagino que esse tipo de postura que você teve, essa provocação que você fez a ele, é de um cara que não tem esse medo. Então, assim, se a pergunta principal do quadro aqui é, cara, essa cadeira vai deixar de existir, ou o seu papel como CIO, CTO vai deixar de existir, eu acho que você não tem esse medo, porque... Por causa do negócio. Exato, no momento que você fala para ele isso, você fala, cara, se você quer a TI pela TI, ou a parte técnica pela parte técnica, deixa com o fornecedor, né? A preocupação do líder tem que ser a perenidade do negócio. Porque o cara que se abraça isso, Alex, na minha cabeça, esse cara técnico, que eu acho que esse deveria estar preocupado, cara, não é o cara técnico, o cara que é técnico e aceita que isso é a única coisa e basta. Eu acho que esse cara jamais responderia o que você respondeu, ou faria essa provocação. Porque ele falaria, não, deixa comigo que eu... A minha preocupação é a seguinte, a tecnologia do hospital existe porque existe o hospital. A tecnologia do banco existe porque existe o banco. Né? Não sou uma empresa de tech, eu não sou a Meta, eu não sou, sei lá, qualquer outra empresa 100% tech que vive da tech. Então, se caso essa é a preocupação, você tem que trazer o benefício para o negócio. Isso. Né? Uma das passagens, pra você ver uma coisa que é uma cabeça que o cara tech não vai pensar nunca, né? Uma das passagens que eu tive recentes, a gente tinha contratos de tecnologia que venciam a cada 30 dias. Cara, uma entidade hospitalar, na média, recebe entre 90 e 110, 120, 130 dias depois de fazer o procedimento cirúrgico. Por que eu vou pagar 30? Eu liguei para os top 20, vai ser, amigão, a partir do mês que vem eu vou pagar 120. Isso não é papel de tecnologia. Só que a minha preocupação com o negócio ser perene, né? Eu vou falar assim, cara, se eu recebo a 120, né, imagine você trabalha e recebe um salário a cada 120 dias, você vai pagar conta todo mês? Não tem dinheiro. Exato. Então assim, amigão, para liberar caixa, para a instituição ficar melhor, poder investir, não ter rombo, parará, eu preciso que o meu contrato de 30 passe a ser faturado 120. Só um fornecedor não quis, e esse fornecedor jogou para 90, e era 30. Entendeu? Então essa cabeça que o cara da tecnologia tem que ter, o intraempreendedorismo. Né? Porque no fim do dia, cara, se der errado, vai dar errado para todo mundo. E se dá certo, vai dar certo para todo mundo. Concordo. O que você quer? Concordo. Quer que dê errado ou quer que dê certo? Concordo. Outra coisa, outra provocação também, Alex, você acha que dá para, eu falei da tecnologia ser feita para as outras áreas, ou pelas outras áreas, né? A tecnologia ser feita pelas outras áreas. Você acha que dá para Bom, eu imagino já a resposta, mesmo assim eu vou fazer a pergunta. Você acha que dá para outro executivo assumir tech? Tipo assim, o CFO é CFO e CIO. O CMO é CMO e CIO. Algumas organizações, a estrutura do CIO fica embaixo do CFO. Sim. Né? A preocupação é porque, como o cara controla mais custo, o investimento é menor. E o olhar vira mais de custo mesmo. Exatamente. Né? Então, eu acho que sim, porque assim, tudo vai depender da realidade organizacional. Não tá quebrando, não tem cadeira para todo mundo, amigão, vamos tocar o barco. Se a empresa virar um número, talvez a gente cresce de novo. Só que o cara sempre
tende a priorizar a área que ele domina. Uhum. Não, eu quero dizer o seguinte, pô, se é um cara de marketing olhando para TI, pode ser que... Fique penso para marketing, claro. Esse é o único receio que eu tenho. Vai ficar. Mas na hora do aperto, cara, eu vou dar um exemplo X. Quando eu estava no mercado financeiro, eu fui demitido de um banco que foi adquirido. Uhum. E aí eu tinha TV, a cabo, internet, telefone fixo e celular. Cortei o telefone fixo. Claro. Vivi super bem. Uhum. Então assim, dependendo Casos do momento, assim, esse merge vai acontecer e pode acontecer. Sim. É claro que você vai ter um risco envolvido, uma queda de serviço, talvez você não seja tão inovador se você tirar o cara de tecnologia, porque ele respira a tecnologia. Né? Eu não sei fazer uma cirurgia, eu não sei falar muito bem de marketing como um cara que lidera marketing, mas isso pode acontecer. Perfeito. Né? No momento da empresa, cara, é guerra civil, você precisa manter a perenidade do negócio, você precisa ajustar. Mas eu acho que a minha impressão que eu tenho é que pode tender a alguma das duas áreas ser menosprezada e aí a estratégia vai para o buraco. Sim, e aí eu vou fazer a provocação contrária agora. A gente viu, inclusive, aqui na Find um movimento que até se aconteceu, achei até que fosse um negócio que fosse pegar um pouco mais de tração e ar, mas aconteceu em algumas casas de o CIO assumir, ou o CTO assumir também RH. Eu já vi isso muito, RH, operação. Operação. E achei interessante pelo lado que, eu diria que hoje o que mais se fala, né, nas empresas, eu diria que é mais tecnologia e gente, AI e gente, AI e pessoas. Acho que são os principais catalisadores, ou se for em evento, as duas coisas vão ser faladas com certeza. E, portanto, me parece, estou me arriscando aqui em dizer, que são as duas cadeiras mais quentes, ou os dois hot seats aí. O CHRO e o CIO, vamos colocar assim. Fiz a provocação se outra área poderia assumir tecnologia, fazer o contrário. Você acha que vale e seria interessante, e até você, como executivo, você está lá como executivo de tecnologia, te oferecem isso, ou ainda que não ofereçam, você queira provocar a ideia, você acha interessante assumir outra área, talvez até, porque não é RH? Como... Imaginando a minha multiplicar, crença, inclusive, evangelizar a empresa em tecnologia. Então, como minha crença é que o líder de tecnologia não deveria ser um cara 100% tech, eu acho que ele teria essa flexibilidade. Ah, que legal. Porque o nosso papo aqui foi drivado em não conversas de bits e bytes, mas de relacionamento e pessoas. Então, se o cara desse passo lá atrás, ele consegue se preparar para assumir uma operação diferente. Legal. Né? Porque quais são as grandes dificuldades, da minha visão, na cabeça de um líder, seja qual for a área? Primeira visão holística, o cara conseguir enxergar de ponta a ponta e entender como é que a coisa funciona. C-level tem que ter isso, né? Exatamente. Esperado. Só que se o cara é aquele cara super tech, ele não vai talvez conseguir fazer isso. Liga ponto. Né? Então assim, o que entra ali, sai por aqui, passa... Né? E principalmente ser cercado de gente boa para poder fazer boas perguntas. Né? A carreira traz cicatriz, a gente consegue identificar muita coisa. Hoje eu sou advisor de um monte de startup porque os caras não sabem coisas que eu passei e eu tenho coisas que eu passei. Claro. Então, eu acho que consegue se adaptar desde que a decisão de não ser um cara tão técnico. Se é um cara que escolhe, que é um cara, um excelente líder técnico, que foi galgando posições, virou um líder, um diretor ou um gerente porque ele é um cara técnico, ele pode ter mais dificuldades. Então, por isso que a minha questão de relacionamento, construção de pontes, discussões honestas sobre negócio, para mim, hoje, suplantam mais a minha carreira do que a parte de tecnologia. Você acha que isso as empresas se atraem por você muito mais por essa característica do que pelo seu conhecimento técnico? Se eu fosse uma empresa, eu atrairia mais por causa disso. Legal. Porque você tem essa possibilidade de jogar em diferentes posições. Concordo. Né? Concordo. Você estaria aberto a isso, então? A assumir outras funções? E acredito que seria muito divertido. Né? Porque legal. é uma vida frequente de constante aprendizado. Né? Então é uma coisa que você pode tocar muito bem. De novo, se você consegue lidar com gente, tem cara que não consegue, que está no tecnês, que gosta disso, quer fazer isso, tudo bem. Mas se você é um cara que está aberto a poder... No HSBC, quando eu era funcionário do HSBC, teve uma época, que está até no LinkedIn, que diz assim, Head de Contabilidade. Que loucura, cara. Na época, o HSBC estava no processo de venda, vai vender, não vai vender. Tinha uma estrutura de contabilidade em Curitiba, uma chefe minha que fez aniversário recentemente, Ariadne, falou, cara, teve uma situação que eles demitiram o head de contabilidade. Ela falou assim, ferrou. Eu falei, Ariadne, vamos junto. Eu não sei coisa de, né? Tem time bom, tem cara que sabe responder o que eu perguntar, e você me ajuda nas perguntas, porque, né? Você foi se meter com contabilidade. Fui head de contabilidade por 1 ano e 15 meses. Um ano e 13 meses. E como 12 foi a meses. experiência? 2 anos. Não, 1 ano e 7 meses. Louco. Louco assim, de legal ou louco de ruim? Teve um momento muito legal, porque eu aprendi pra caramba. Né? Hoje eu sei discutir o que é uma conta contábil, o que é um
um balanço. Isso foi... Mas, cara, foi muito... Às vezes, foi um desafio muito grande, porque a gente tinha que bater número. E às vezes a responsabilidade era minha. Eu não assinava o balanço, não fiz isso. Mas acontecer a operação funcionar era minha responsabilidade. E eu não sabia explicar, cara. E você assumiu isso, assim, foi só isso ou você manteve ainda alguma coisa? Eu tinha uma área de Change Operations, okay. né, que é o que eu respondia para a Ariadne, e sobrou essa posição lá em Curitiba, que o HSBC, a sede era Curitiba. Sim. Ferrou, não sei, eu falei, Ariadne, vamos junto, vamos tentar. Então eu fiquei com essa posição dupla, porque como a gente estava com a possibilidade de venda, as coisas de novidade estavam parando, e eu observei, né? Então assim, se eu ficar abraçado nesse osso aqui, a coisa vai ficar ruim para mim. Pô, tem uma coisa de contábil, eu não entendo nada, mas aliás, se você quiser, eu te ajudo a tocar. Te ajudo a tocar, você vai ter que ter paciência. Não teve paciência, ela me quebrou algumas vezes. E eu gostei muito, porque você aprende na porrada, né? Tive umas responsabilidades muito loucas, mas tive gente muito competente do meu lado. Legal. E, cara, isso é uma coisa que eu sempre soube fazer, são perguntas. Perfeito. Eu sempre sou muito curioso. Muito legal. Então, assim, você ter essas pessoas certas, dá pra tocar. Eu já fiz. Então, lá tá escrito Alex Head de accounting alguma coisa. Legal. Então, acontece. Cara, a gente tá chegando aos finalmente aqui, mas, assim, eu vou fechar com algumas últimas perguntas que eu acho que são interessantes, assim. Você sabe que eu vi até num dos podcasts que eu escuto do pessoal de fora lá e tal, o pessoal falando que CTOs em startups, geralmente, em média, eram contratados em 300 dias. Quando não é o fundador, né, faz parte do founding team ali, ele é contratado geralmente em média em 300 dias, ou seja, menos de um ano, precisamos de um CTO aqui, claro, deixa aí aqui, geralmente por conta de uma necessidade técnica, o CTO era contratado em 300 dias. A média, isso olhando para as empresas do Vale do Silício lá, enfim, onde, né, o berço das startups, da maioria das startups, né, e que a média hoje são 450 dias. Então, dando a entender que, assim, aumentou, portanto, 50% o tempo, né, da necessidade de se trazer um CTO para a estrutura, e muito por conta da IA mesmo. Assim. Enquanto a gente puder fazer via, a gente vai fazendo e tal, vai montando os nossos sistemas, vai criando, né, as features, exato. As features a partir justamente disso, né, da IA. E depois não vai ter jeito. E essa é a curiosidade, né? Quer dizer, depois não vai ter jeito, precisamos contratar um CTO, ou seja, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. No final do dia, cara, precisa de um cara lá. É o cara que vai amarrar tudo. É o cara que vai conectar, tem uma questão de arquitetura. É o cara que vai entender com a estratégia, é o cara que vai entender se tudo aquilo que foi feito de uma maneira de teia vai poder conseguir juntar, porque isso virar um produto. Né? Como é que o mercado vai poder ficar colocando esparadrapo e fita silver tape quando for usar? No nível mais maduro, e especialmente em grandes empresas, obviamente, precisa de liderança. Não dá, cara, precisa do cara lá. É só ele que vai conectar os pontos, vai organizar. E você já deve ter visto isso em várias casas que você pousou aí. Eu tô mentorando... O negócio tá tudo bagunçado, você fala assim, cara, isso aí não resolve, cara. Costurar. Eu tô mentorando algumas health techs. Tive uma health tech que eu falei 3 semanas atrás, que a primeira pergunta que eu fiz assim, cara, se uma vez você testou isso com um pentest, você fez um teste de segurança da informação, ela, o que é isso? Como é que você vai vender isso para alguém se você não sabe se é um queijo suíço? Exato. Então, assim, é claro que a inovação, a invenção, a velocidade, talvez não precise de uma pessoa com cicatriz e com entendimento de regras de negócio, de leis, né, de como o mercado funciona, mas na hora que a coisa começar a escalar, vai precisar. Vai precisar. E essa liderança tem que estar preparada para ter essa visão holística, de novo, e olhar pontos e ver que o mercado funciona e ver o que o mercado faz para poder guiar essas empresas que estão contratando um cara desse tipo, por exemplo. Concordo 100%. Conclusão da nossa conversa aqui, Alex. Sensacional. Sensacional, gostou? Legal, cara. Pô, fico feliz porque boa parte dos meus amigos e colegas de trabalho e de mercado e tudo mais são CTOs e são CIOs, e te falo que uma boa parte está amedrontada, está preocupada, não só pela área de TI como um todo, como com a própria cadeira, né? Sim. Por isso a gente tem chamado de hot seat. Eles estão errados, cara? Quer dizer, errados é difícil, né? Porque acho que cada um tem a sua percepção, tem a sua realidade de empresa, exato. Mas eu espero, inclusive, aqui que o nosso primeiro episódio, a conversa contigo, isso tenha
talvez confortado um pouco mais o público e até o que eu contei de que realmente as empresas seguem acreditando que o cara, ele ou ela, né, de tecnologia, seguirá sendo um protagonista de disrupções e de inovação e da implementação dessas ferramentas e da IA e enfim, das tecnologias digitais. Mas acho que a conclusão, né, o que eu queria fechar e queria que você passasse um recado também pro pessoal agora também, acho que a gente não precisa ter medo, quer dizer, de fato, teremos longevidade e perenidade da cadeira de C-level de tecnologia? Eu não tenho essa preocupação, mas vou deixar uma pergunta. Primeiro, eu não tenho essa preocupação. Não tem, né? Você parece tranquilo com isso, não, cara. Não tenho essa preocupação, a gente vai precisar desse cara sim. Uhum. Só que a pergunta é, um cara de R$1 milhão, se traz 100 milhões, ele é caro? Nada, pelo Então, amor de Deus. Então, o cara é relativo, se né? você for um líder de tecnologia, está sentado numa cadeira de liderança e você não está trazendo resultado, você é caro. Uhum. Se você for trazer uma operação do dia a dia, uma tecnologia de custo, você não vai estar lá. Porque lembra que eu falei pro Benjamin, na entrevista, eu falei, Benjamin, se você quer só... Benjamin precisa pagar um royalties, doutor. Se você quer uma TI que faz o dia a dia, é mais barato terceirizar. Uhum. Então assim, se você quer gerar negócio, aí você tem perenidade na carteira. Então assim, você precisa olhar a sua empresa que trabalha, ou a empresa que é sua, whatever, a que é sua é mais fácil, porque você vai ter que prospere. Mas o lugar que você trabalha, você não pode apresentar uma nota. Você tem que apresentar um ganho, seja ele financeiro, custo evitado, inovação, transformação. Então, se você é um cara que custa R$1 milhão por mês, só que traz 100 milhões, você vai continuar trabalhando. No fim do dia, cara, amei a sua resposta. Eu quero ouvir dos próximos convidados e tudo mais. Não, mas eu amei a sua resposta porque ela parece, cara, esclarecedora. Porque é o seguinte, no fim, esquece o título, né? Exato, Bruno. Não importa se você é CIO, CTO, CISO, CFO. O que você está fazendo para acontecer? Qual que é o resultado que você traz para a empresa? No fim das contas, eu me lembrei aqui de um projeto que nós fizemos recente, de uma cadeira de head de tecnologia, que a gente faz o acompanhamento do profissional depois de colocado, né, inclusive. E aí eu fazendo esse acompanhamento com o executivo, inclusive ele sabe quem que é, ele tá no Mato Grosso, fechei a posição de head de tecnologia no Mato Grosso. E a gente foi pegar lá o resultado do cara. Cara, o cara trouxe, sei lá, em 6 meses o cara trouxe uns, acho que era 50 milhões de saving em infraestrutura e tudo. E aí eu até brinquei com um cliente, eu falei assim, cara, você lembra quanto que você pagou pra mim, pra eu tocar esse projeto pra você aí e tal? Ele falou, cara, não lembro. Eu falei, lógico que você não lembra, cara, olha o tanto de resultado que o cara trouxe, né? Eu falei com o meu chefe assim, pena que eu não fechei meu contrato, um dos contratos... Com sucesso, Success Fee. Exato. Porque assim, eu trouxe tanto saving, falei, me dá 10% do que eu trouxe de saving. Eu paro de trabalhar. Você parava, fechava... Então, é isso que eu tô dizendo, se você tem essa cabeça e consegue... Orientada a resultado... E é claro que assim, né, uma hora o resultado... Aporte de valor real. Não é eterno, claro. Não é saving eterno, mas se você puder trazer... Esse saving, que é mais fácil de mensurar, né? Muito mais fácil de mensurar. Se você save gerar negócio, cara, eu, Alex, não me preocupo. Vou chamar de outro nome? Tudo bem, mas eu acho que... Porque no fim é isso, né? Você está fazendo a defesa do seu papel ou do produto, Alex, como você falou agora há pouco, pelo resultado, não pelo seu conhecimento em tecnologia. Olha, eu conheço muito de tecnologia. Aí você fala, cara, então esse cara é... Porque, de novo, o conhecimento está muito mais acessível. Não é aí que vai ter o diferencial. Não é só isso. Não é só isso. E aí vai voltar uma coisa que a gente falou agora há pouco, você é problema seu. Você tem que resolver isso. Seu. Ou seja, no fim, depende de você, acho que o recado claro aqui, depende de você a cadeira ser hot seat vai ser ou não, sua cadeira, a temperatura da sua cadeira depende de você. Exatamente. Acabou. Fenomenal. Cara, valeu. Adorei. Obrigado, Alex. Bom demais, cara.